Olá, esta é mais uma aula online direcionada para os alunos do terceiro período do curso de jornalismo. Essa disciplina de comunicação comparada, ela é importante no sentido de que ela visa principalmente apurar o futuro jornalista para que ele possa descrever, narrar, questionar, fazer todas as obras de arte, quer no teatro, cinema, música, enfim, literatura, poesia, artes plásticas, vídeos documentários, para que ele tenha exatamente uma visão bastante crítica sobre essas questões culturais que perpassam a natureza a natureza mais concreta das relações que nós temos exatamente com o mundo em que a gente vive. Hoje, a aula de hoje, ela estava programada exatamente para entendermos um pouco da intencionalidade dos artistas, de que maneira exatamente que os artistas conseguem exatamente se superar dentro do padrão dos conflitos da sociedade, e a arte ela passa a existir justamente porque a vida não basta, já disse o poeta a respeito desse mesmo assunto. Então, essa intencionalidade do artista é exatamente o seguinte: ela se expressa pelo seguinte: há sempre um motivo para o desenvolvimento dos trabalhos artísticos. Ninguém faz nada sobre arte se ela não tem exatamente uma intenção, um objetivo, uma finalidade. Segundo o conceito de André Breton, você até faz uma arte que ele chama de arte intimista, ou seja, parte exatamente da questão do estético. O que é a estética? É a ciência do belo na arte. É quando contempla apenas a beleza como forma de expressão. Também a arte intimista é feita para a contemplação. Tem gente que faz um poema, não mostra a ninguém, contraria o princípio aristotélico, e de vez em quando ele vai lá na gaveta, põe um poema e lê. Ele vai lendo. É como se aquilo desse a ele uma grande satisfação interior de ler o poema que ele fez, sem que nunca ninguém tivesse acesso às intenções produzidas pela busca da beleza a partir de uma poesia, ou a partir de um quadro que ele tenha pintado, ou mesmo uma peça de teatro que ele tenha escrito. Enfim, Então, se no momento a questão do estético é exatamente isso. Quando ele contempla apenas a beleza, não a questão do belo, mas a questão da beleza. E também a arte intimista, quando ela é feita apenas para contemplação. Ele faz alguma coisa só para ele contemplar. Ou ele faz um objeto de arte, coloca na sua escrivaninha, ou no seu quarto de dormir, enfim. É nesse sentido assim. Então, a intencionalidade também ela pode ser altamente denuncista. É quando a arte se expõe para expressar insatisfação com o status quo social. Então, o artista não está satisfeito com alguma coisa, então ele faz uma música sobre o assunto. Ele pinta um quadro. A gente daria, assim como exemplo, a Guernica, de Pablo Picasso, foi elaborada exatamente durante a Guerra Civil Espanhola. Foi um momento exato que ele achou de denunciar isso ao mundo. Por quê? Porque ele, enquanto artista, ele tinha muito mais penetração das esferas, das críticas a nível universal, então ele poderia, de uma maneira bastante firme e coerente, denunciar todas as selvagerias que ocorreram exatamente na Guerra Civil Espanhola, durante o governo do generalíssimo Franco. Então, só estou citando apenas um exemplo, para Picasso com a Guernica. E essa insatisfação, se a gente colocar isso em termos de insatisfação com relação aos artistas, mas um artista brasileiro, nós vamos compreender que as artes no Brasil dos anos 50 até os anos 70, ele surge exatamente o quê? Nós temos como produção cultural e artística exatamente uma potente produção de arte denuncista, feita exatamente a partir da literatura, da poesia,
né? Nós vimos isso no Cinema Novo de Glauber Rocha, quer dizer, uma série de outros fenômenos, né? Da produção cultural e artística que, na realidade, ainda sofria severa censura por parte, né, do golpe, ou seja, dos militares que se encastelaram no poder, né, desde 1964 até os anos de 1985. Né? Então, é só para a gente compreender que esse golpe militar de 64 ele foi exatamente o seguinte, ele foi o motivo, né, o leitmotiv exatamente para que os artistas demonstrassem exatamente sua insatisfação, inclusive com relação à censura, né, que se fazia de uma maneira altamente caótica com relação às apresentações culturais e artísticas. Para vocês terem uma ideia, até mesmo as peças infantis eram censuradas, né? Você tinha que expor a peça que você estava montando a um setor da Polícia Federal, que ia lá para assistir aos seus espetáculos. Quer dizer, era realmente um assinte, né? Uma afronta à produção cultural e artística. Então, nessa época, a produção cultural e artística estava muito cerceada. Você não tinha liberdade de expressão. Né? E aí a gente se espanta hoje quando a gente vê um grupo de jovens que não conhece a história, né, ficar pregando exatamente essa volta, tá, ao regime militar, que foi altamente perniciosa ao desenvolvimento cultural e artístico desse país. Nós perdemos, né, dentro do processo de desenvolvimento, nas etapas de desenvolvimento cultural, nós perdemos cerca de 25 anos, né, exatamente com a intervenção, né, com essa intervenção militar feita em 1964, que naturalmente vocês devem conhecer a história. Então essa questão do denuncismo ela é muito ampla, mas como que eu poderia exatamente, quer dizer, eu poderia falar dos grupos de vanguarda, poderia falar nos Novos Baianos, na questão da música, mas o que eu fiz exatamente? Chico Buarque de Holanda, com relação às suas canções, são muito pertinentes, né? Inclusive elas começaram a ser visíveis nos festivais da Record, né? Festivais de música exatamente nos anos 70, enfim, na primeira metade dos anos 70, do século passado. Enfim, uma série de outros fatores que fizeram com que a juventude daquele tempo, mesmo com toda a liberdade cerceada, ainda podia ter alguma coisa de participação na vida social e cultural do Brasil, mesmo, né, tendo que sofrer altas censuras, muitas sanções, muitas prisões, né, por causa exatamente desse empreendimento, né? Não é novidade para ninguém, mas, por exemplo, o Caetano Veloso e Gilberto Gil foram expulsos do país por uma participação política a partir da música popular brasileira. É só para a gente compreender, né? Para compreender o que eu quero falar com questão do denuncismo. Mas como que eu vou tratar esse denuncismo aqui a nível pedagógico, né? Eu poderia falar também, né, nas questões da ideologia. Quer dizer, o artista ou ele denuncia através da sua arte, ou ele propõe mudança do sistema político, né, do monolítico do poder. Ou ele pede exatamente a mudança do poder, a mudança do sistema. Né? Então, quando se estava exatamente, né, se curtindo de uma maneira negativa toda a selvageria da censura, né, do golpe militar, né, quanto mais fazia isso, mais os artistas se expunham, né? Eles tinham exatamente essa questão da exposição. Mas muitas vezes, né, e a gente nota isso através de uma pesquisa feita em anos posteriores, que na realidade eles estavam muito mais propensos a fazer a denúncia à sociedade, né, do que mesmo propor uma proposta de mudança do regime político institucional. Né? Quer dizer, diferente do discurso que eles estão fazendo hoje, né? Em frente ao Supremo Tribunal Federal, diante do Palácio do Governo em Brasília, nas ruas das capitais, em São Paulo, Rio. Quer dizer, na realidade, o que ele está exatamente seguinte? Parece que esse movimento deles, sem nenhum embasamento teórico, metodológico, ele faz exatamente a proposta de mudança do regime político institucional, né? Pede a volta do golpe militar, pede o fim do Supremo Tribunal, o fim do Congresso Nacional. Quer dizer, essas peças importantes que compõem, né, o sistema, né, o sistema democrático de direito, eles querem exatamente corromper tudo isso, mas não é a partir
da arte. Eles estão fazendo isso a partir de movimentos, né, que eles chamam de movimento de rebeldia. Eu não sei se é rebeldia com o quê. Penso que, né, a rebeldia é muito mais da ignorância com que as pessoas falam hoje de um sistema político ultrapassado, que na realidade foi muito ruim para a história da humanidade, que foi o hitlerismo, o fascismo, o neofascismo, quer dizer, todas essas tendências, né, que na realidade muitas pessoas acham que ela seja de esquerda, mas o neofascismo sempre foi de direita, né? Quer dizer, enfim, nós temos que exatamente que conviver com isso. Nós, professores, temos por obrigação de, através dos diferentes processos pedagógicos, instruir o alunado, não tentar fazer a cabeça de cada um deles, né, ou cada um de vocês, mas tentar mostrar exatamente que esses movimentos são exatamente extemporâneos. Né? Quer dizer, esses movimentos são extemporâneos, quer dizer, eles não têm uma razão de ser. E a gente supõe que esses acontecimentos ocorrem exatamente em função do quê? Daquele tempo em que nós vivemos no obscurantismo cultural no Brasil, daqueles anos de 1964 até mais ou menos 1985. Né? Eu penso que esse obscurantismo, né, ele fez o quê? Ele nega, né, o desenvolvimento de vários processos educacionais e culturais no Brasil. Então, muitas pessoas ficaram atreladas à questão das leis, né? Dentro desse campo do legalismo, as leis impostas pelo AI-5, e hoje ficam pedindo outra vez o AI-5. Né? Por quê? Porque eles não sofreram as agruras, eles foram vítimas e continuam sendo até hoje. Né? É o que me parece. Dentro do foco, eu fiz o quê? Eu tratei dessas questões pelo ponto de vista social do Nordeste brasileiro. Né? Eu quis exatamente dar como exemplo algumas obras importantes que perpassam exatamente a produção social do Nordeste brasileiro. Então, eu cito assim, por exemplo, né, no teatro, nós tivemos uma tragédia rural nordestina muito interessante. Vocês poderiam, inclusive, entrar na internet e saber exatamente onde está exatamente a grande estiagem de Isaac Godinho Filho, que foi produzida, inclusive, pela Fundação Petrobras. Quer dizer, é interessante a gente ler o texto para sentir exatamente o seguinte: o nível de insatisfação, né, colocado nessa peça de teatro, né, escrita por Isaac Godinho Filho. Né? E aí, eu mesmo, né, pessoalmente, eu escrevi um texto chamado O Alto do Lavrador na Volta do Êxodo, que trata exatamente de quê? Pela primeira vez, a greve na lavoura canavieira aconteceu exatamente no campo ficcional. Quer dizer, primeiro, antes de acontecer, né, na vida real, no campo ficcional, ele aconteceu exatamente a partir da peça que nós escrevemos, a peça fala sobre as péssimas condições, né, de trabalho dos cortadores de cana em todas os canaviais e usinas de Campos dos Goytacazes. Né? Então, é só para entender. Então, o que eu fiz exatamente? Eu fiz uma denúncia social para que todas as pessoas começassem a saber, né, que aquele açúcar que ele está colocando no seu café, no mingau, ou fazendo o seu doce, que é aquela produção daquele açúcar. Ele não tem só a seiva da cana, mas também tem o quê? O suor, o sangue e as lágrimas dos trabalhadores. Né? Então, é nesse sentido. E eu colocaria também, né, como um texto importantíssimo, A Morte e Vida Severina, né, que ela é um poema, né, ela é um trabalho literário, mas que se tornou mais importante, mais famosa, né, mais famoso esse poema, a partir da dramatização que foi feita por vários grupos de teatro em todo o país. Né? Aqui em Campos mesmo nós conhecemos várias montagens interessantes. Eu destacaria uma feita pela professora Magdala França Viana, no Teatro de Bolso, reunindo alunos da Cândido Mendes, na época. Foi realmente um espetáculo que marcou época, né? Ou seja, uma vivência, né, lá do Nordeste, mas que foi adaptada exatamente às condições, né, às condições péssimas do trabalho na lavoura canavieira, feita exatamente em Campos dos Goytacazes. Essa montagem foi uma montagem também extraordinária, muito interessante, que mostra exatamente essa questão da denúncia social.
E aí, né, na fase das artes plásticas, ainda vamos depois falar um pouco, na última aula vamos falar um pouco sobre isso, que é a fase retirante de Cândido Portinari, através exatamente da... Vocês vão encontrar aí no vídeo, ou seja, na videoaula que eu mandei para vocês, nas aulas que eu mandei, na proposta, vocês vão notar exatamente o seguinte, que eu uso como fundamento, né? Esse slide eu uso exatamente como fundamento de toda da nossa dramaticidade, que é exatamente a fase Os Retirantes de Cândido Portinari, quando ele coloca exatamente dentro da paisagem, né, nem nada parecido com aquela beleza de que nos fala Breton, né, mas colocamos exatamente o seguinte, a realidade, né, das famílias retirantes do Nordeste brasileiro, né? Então é muito importante a gente entender isso, mas a fase retirante, depois eu vou voltar a ela, provavelmente dando o encerramento nas nossas aulas, né, lá para o dia, se não me engano, dia 30, né, dia 30 desse mês. E aí eu tenho ainda como foco nordestino, né, a gente podia entender, na literatura, eu tenho a Vidas Secas, de Graciliano Ramos, né, que você tem exatamente o quê? Você fala também da mesma situação, a péssima situação do homem do Agreste, né, trabalhando em luta pela terra, numa terra agreste, um lugar seco, ressecado, né, em que é muito difícil você conseguir sobreviver ali. Tá? Outra questão também, ainda dentro da literatura, eu gostaria de destacar um livro, né, do escritor Josué de Castro, que ele fala sobre a geografia da fome. Então, esse livro, ele passa a ser de uma importância muito grande, justamente para quem está tentando ou começando a estudar ciências sociais, tendo exatamente como embasamento as questões das políticas brasileiras, né, na segunda metade do século passado e nesses 20 anos, né, que nós já estamos vivendo, né, nesse terceiro milênio, né? Então, eu acho que a Geografia da Fome é exatamente um livro imperdível. Eu acho que deve ser, de todo jornalista, um livro de cabeceira, né? Por quê? Porque o escritor, ele traça exatamente toda a geografia, né? Ou seja, todas as vias, né, da fome, né, não só, né, perpetuada no sertão do Nordeste, no agreste nordestino, mas também na periferia das grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, como Recife, enfim, das cidades, né, aqui mesmo em Campos, vocês podem notar, enquanto parte considerável das pessoas mora nos bairros, né, onde existe mais oferta de serviços, né, para outras famílias, elas moram no verdadeiro horror, né, que são áreas restritas a um grupo social paupérrimo, onde a situação da presença do Estado é mínima e aonde os bandidos, os milicianos assumem o comando, né? Isso por quê? Porque não existe espaço vazio em política. Se o Estado não está presente, né, o quem? Os justiceiros, né, os mãos pesadas, os milicianos, eles ocupam esse espaço, né? Para quê? A nível de dar, ou seja, com o discurso de dar proteção àquela população desprotegida do Estado, né? O que elas fazem exatamente? Eles começam a explorar exatamente as famílias mais pobres, explorando de todas as formas, inclusive, né, fazendo aquilo que a classe média consome, que é exatamente a distribuição, venda e distribuição de drogas, né? Que ela é mais visível nas favelas, onde vai encontrar exatamente uma mão de obra mais barata para fazer essa distribuição, né? E, no entanto, os maiores consumidores são, sem dúvida nenhuma, a classe média, né? Dentro da classificação de Matheus Fontoura, por exemplo, a classe A, B, C e D, né? Enfim. E outro livro também que é muito interessante é o Grandes Sertões Veredas, do Guimarães Rosa. Enquanto o que ele faz, ele abre uma perspectiva para compreendermos exatamente, né, o sertão com as suas dificuldades. Eu penso que ele, né, quando exercita uma literatura diferenciada, cheia, plena de neologismo, cheia de regionalismos, né, ele também abre uma perspectiva para a gente analisar, ou seja, ele atravessa o mesmo eito, ou seja, as mesmas trilhas, né, feitas exatamente por Graciliano Ramos e por Josué de Castro, né, ou mesmo aquela que é colocada como temática principal e
colocada como tema principal por João Cabral de Melo Neto, em Morte e Vida Severina, né? Então, eu só queria deixar clara essa ideia, né? O fato nordestino, e a gente vai falar um pouco depois sobre a questão da música, né? A música enfim, a música que a gente coloca aí, por exemplo, Luiz Gonzaga, Chico Buarque, Caetano Veloso, Geraldo Vandré. Quer dizer, você tem exatamente o quê? Tem o grupo Novos Baianos, você tem exatamente a Tropicália, tem uma série de outros fatores que nessa época também né? Trabalhamos muito com relação à busca de uma identidade brasileira, uma identidade do brasileiro inconformado com o status quo, né, empreendido pelo golpe militar de 1964. Né? Eu vou deixar para vocês aqui uma ideia, né, porque na semana que vem nós estamos sendo convidados para participarmos ativamente das oficinas, né, e também da 30ª Semana da Imprensa, que é um evento que anualmente se realiza, né, junto com a Associação de Imprensa Campista, e não poderia deixar de ser feita junto ao curso de jornalismo, que é o único curso, né, que funciona aqui na região. Então, é interessante, né, que a gente assista na semana que vem. Ela começa na segunda-feira, vai até sexta-feira. Nós temos que ficar muito atentos, né, ao desenvolvimento disso tudo. Outra questão também é vocês aproveitarem para fazerem online, que já está disponível também, né, o formulário, no sentido que vocês se inscrevam para terem direito ao que é o certificado. Esse certificado é chamado atividades acadêmicas, que vocês vão precisar na hora da formatura, né? Então, para o que vocês tenham exatamente um trabalho a mais para realizar na semana que vem, já que nós não teremos aulas em vídeo, eu gostaria que vocês assistissem, né? Assistissem e prestassem bem atenção, né, no filme, né? No filme Morte e Vida Severina, que é uma produção da Globo, muito interessante, e vocês vão encontrar isso no YouTube, né? Então, vocês vão assistir ao filme e vão exatamente prestar atenção nos detalhes, sobretudo no discurso do poeta, né? O discurso do poeta, que sai exatamente fazendo uma viagem do sertão, indo até exatamente, atravessando até a margem do rio Capiberibe, em Recife. Então, é preciso que vocês tenham exatamente uma ideia do que é exatamente essa questão social nordestina dentro da intencionalidade do artista brasileiro, né? Se vocês quiserem, poderiam encontrar isso em outras manifestações. Mas eu coloquei essas porque elas são muito visíveis, tá? Elas são muito palpáveis. Dá exatamente para você ter uma ideia, né, não só da miséria pela qual parte considerável da sociedade brasileira passa, mas também, né, a sua esperança, né, o hino de esperança, que na realidade é uma música de Chico Buarque de Holanda, muito interessante, que vocês vão entender. Quer dizer, apesar da miséria, da fome, das dificuldades, nós temos esperança de um mundo melhor. Então, eu espero que vocês assistam esse filme e nós voltaremos, então, a nos encontrar no dia 30, quando nós encerraremos parte considerável da nossa matéria, né, que é uma matéria de escrita e aprovada exatamente para esse semestre, né? Então, eu espero que brevemente a gente esteja fora dessa pandemia, que tem sido ruim para todos nós, e que a gente possa exatamente retornar, né, o mais breve possível, às aulas presenciais. Nada melhor do que a presença de um professor na sala de aula, né? Até porque a educação é uma via de mão dupla, né? O professor aprende na medida exata em que ele tenta ensinar algumas coisas que estão propostas, né, dentro do projeto, né, de ensino-aprendizado proposto pelo curso de jornalismo. Então, eu gostaria de abraçar a cada um de vocês e dizer o seguinte, que nós estamos nos esforçando ao máximo para que, né, a disciplina que está proposta para esse semestre, ela não sofra grande depreciação, não tenha solução de continuidade, mas que vocês sintam exatamente, a partir do esforço que eu espero que seja de vocês, que vocês consigam exatamente compreender a natureza da disciplina para o curso de jornalismo, tá? Um abraço para todos.